Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Estamos chegando no final do ano de 2020. É uma oportunidade de conversar com você, de dialogar com você. Como foi este ano? Como foi 2020 no mundo? Como foi 2020 no Brasil? Na economia, na política, na cultura, pandemia mundial, pandemia nacional. Como foi 2020 na sua vida, na economia doméstica, na sua economia? Como você se posicionou este ano diante dos temas, diante dos acontecimentos? Que perguntas você se fez neste ano tão imprevisível, tão indeterminado, tão inseguro? E hoje, neste momento, que vamos fazer este balanço de 2020 e pensar um pouco as tendências para 2021, e vamos dialogar junto, quero que você participe, se envolva nesta live para fazer um processo participativo, interativo, onde você se posiciona, eu me posiciono, e vamos pensar juntos. Como foi a nossa vida em 2020? A minha foi muito inusitada, muito imprevisível, foi diferente de todos os anos. A sua vida também foi? Mudou as rotinas? Mudou teu modo de viver? E uma pergunta central, quando a gente vai fazer balanço, às vezes a gente faz o balanço dos outros, da economia mundial, da economia brasileira, da política, da cultura. Quem sabe hoje a gente possa dialogar em função da própria conjuntura e desse ano inusitado, singular, com a maior crise sanitária do século, e do Brasil a maior crise sanitária. Hoje mesmo, 1.111 brasileiros, nestas últimas 24 horas, perderam a vida. Olha o número, 1.111 brasileiros. Nós estamos falando aí em mais de 192 mil brasileiros que perderam a vida em 2020 para a Covid-19. Mais de 5 mil em Santa Catarina. Mais de 7 milhões e meio infectados pela Covid-19. Você teve alguém próximo ou conhecido que você perdeu para a Covid-19? Qual sua visão e sua posição neste balanço de 2020 sobre a postura de Bolsonaro em relação à pandemia? Porque eu estou falando de Bolsonaro porque ele é o presidente, é o chefe de Estado, é o presidente do país. A postura dele fortaleceu a proteção à vida do povo brasileiro? Ou suas posturas negacionistas em relação à ciência, em relação à vacina neste momento que estamos terminando o ano, e mais de 40 países já começaram a vacinar, qual a visão que você tem? Então vamos conversar um pouco com você. Vamos falar de balanço. E eu quero aqui, quem sabe, começar uma síntese rápida. Eu anotei muitas coisas, mas eu quero falar de pontos centrais e dialogar contigo, conversar com você. O balanço de 2020. E como será 2021? Como será o nosso próximo ano? Posso lhe desejar feliz ano novo, saúde e paz para ti, para tua família. Qual a experiência humana que você teve neste ano? Você recolheu do ponto de vista existencial, do ponto de vista pessoal, mudou seu modo de viver? Eu mudei, nós mudamos, nós devemos mudar. O que a pandemia está nos ensinando? Quem sabe seja essa a principal lição que nós podemos tirar deste momento histórico que nós estamos vivendo. Mas vamos falar alguns pontos, alguns elementos aqui dos acontecimentos do ano.
eu poderia falar de muitos pontos que eu participei, que eu me envolvi. Vamos falar de municipalismo, falar da economia, da política, das legislações, do Fundeb. Olha que conquista histórica numa conjuntura tão adversa, tão adversa. Quem sabe se tem um ponto para comemorar, não tenho dúvida. Nós, educadores, professores, pais, eu sou educador, sou pai, sou professor, sou pai, professor, educador, e hoje, membro titular da comissão especial do novo Fundeb, que regulamentamos, que constitucionalizamos. Dá para elencar a principal conquista da educação brasileira em 2020 como primeiro ponto do balanço? Sim. Então vamos começar bem o nosso balanço. O Fundeb. Tínhamos o Fundef no governo Fernando Henrique. Criamos o Fundeb em 2007 com o governo presidente Lula. E definimos 14 anos de existência do novo Fundeb, que permitiu 9 estados da federação receberem recursos da União e o restante, 90%, dos próprios estados. No caso de Santa Catarina, 100% dos estados e municípios que financiavam o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do nosso estado, como outros restantes do estado, com exceção de 9. Este ano, agora dia 31, vence esse prazo de 14 anos. A partir de janeiro, teremos um novo Fundeb. Essa é uma conquista. Eu vou dizer alguns pontos de todos que acompanharam, tem esses detalhes. Quem não acompanhou, quem é pai e mãe que está nos assistindo, quem é professor ou professora, ou estudante ou jovem, o que foi a conquista do novo Fundeb? Primeiro ponto, na regulamentação como na Constituição. Está na Constituição brasileira, na lei maior. É uma lei permanente. É o Fundeb permanente. Não tem prazo para terminar. Portanto, a sociedade brasileira teve uma grande conquista. Creche, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, virou direito constitucional. Primeira grande conquista. Segundo, a ampliação da complementação da União para estados e municípios. Uma grande conquista. De 10% passou para 23%. É evidente que nós queríamos 40%. Não foi possível, mas foi uma grande conquista, 23%. Isso vai significar 16 bilhões a mais por ano para os nossos estados e municípios. Terceiro lugar, a destinação dos recursos. Não é mais agora por estado, mas é por rede. Rede estadual de ensino, rede municipal, mudando os critérios. Os municípios onde as redes têm mais dificuldade, que são mais pobres, vão receber os recursos, mesmo que o estado é rico. Como o estado de Santa Catarina, nós temos muitas desigualdades regionais. Planalto Norte tem situações de desenvolvimento social e humano no Planalto Norte, com alguns municípios, que são a média menor que a média no Nordeste. Agora vão receber. Antes não recebiam. Então, fazer pelo princípio da equidade, aqueles que precisam mais, vai ter mais recursos do novo Fundeb. E, com a regulamentação, nós conseguimos manter todo esse financiamento para a escola pública. Fundeb público para a escola pública. Os privatistas do Partido Novo, o líder do governo, Bolsonaro, orientou para que parte dos recursos fosse para o Sistema S, fosse para as escolas particulares, privadas, confessionais, comunitárias, filantrópicas do Brasil. Veio a reação, veio a mobilização. Então, eu tenho nesse balanço dizer que a mobilização dos professores, dos educadores, das educadoras, dos meus colegas de profissão, permitiu essa grande conquista. Manter a democracia para eleger o diretor e a diretora. É evidente que vai ter um processo seletivo, de um ponto de vista técnico, mas depois é o aluno, são os pais, são os professores e os alunos que vão escolher o seu diretor, a sua diretora, de forma democrática. Conquista fundamental. Dinheiro público, Fundeb público para a escola pública. Segunda conquista fundamental. Terceiro, qualidade. Custo-aluno, qualidade. Quarta conquista, 70%
do dinheiro do Fundeb vai para os profissionais da educação e da educação pública, porque o Partido Novo, muitos deputados do PSL, dos partidos do governo, queriam também para as escolas particulares privadas esses 70%. Perderam, ganhou a escola pública, ganhou os profissionais da educação, incluindo os psicólogos e os assistentes sociais. Vitória para os assistentes sociais, vitória para os psicólogos, vitória para a escola pública. E também critérios de raça e de desigualdade social. Então, termino nesse balanço de 2020, começando bem o balanço. A principal conquista no Congresso Nacional deste ano, onde a Constituição não precisou vetar nem sancionar do governo, foi promulgada pelo Congresso, onde o governo não participou, não se envolveu. A regulamentação também, com a mobilização, foi uma grande conquista. A melhor herança que você deixa para os filhos é o quê? A melhor herança que um município, que um estado, que uma nação deixa para os filhos desta pátria é escola, é creche, é educação, é universidade. Ou seja, é a possibilidade das pessoas se profissionalizar, de homens e mulheres, de meninos e de meninas. Se nós queremos uma sociedade mais igual, vamos oportunizar e universalizar o direito à creche até a universidade. E hoje, por sinal, falando de educação, completam, e hoje é aniversário de 12 anos da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O ex-ministro Fernando Haddad, que era ministro à época, quando foi criados os institutos, que eram Cefet, vocês lembram do Cefet de Concórdia, de Araquari, tá? Agora é Instituto Federal, completou hoje 12 anos. Quantas conquistas! São Miguel do Oeste tem instituto, São Carlos tem instituto, Chapecó tem instituto, Xanxerê tem instituto, São Lourenço tem instituto, Camporê, que era para ter um instituto, né? Abelardo Luz tem instituto, São Bento e tantos, 51 campos em Santa Catarina, com 2 institutos federais, uma sede em Blumenau, outra sede em Florianópolis. Só estou pensando do Santa Catarina, no Brasil, é mais de 400 e poucos campi dos institutos federais. Então, homenagem no dia 29 de dezembro aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Quantos jovens se formando. E olha, quando dizem que escola pública não tem qualidade, os ideólogos privatistas do Partido Novo, das velhas ideias, você percebeu que nos institutos federais do IDEB é maior do que a média da avaliação dos países desenvolvidos do mundo. 495 pontos deles, 515 dos institutos federais. Qualidade, formando nossos jovens também para ciência, tecnologia e inovação. Então, são os 2 grandes momentos que eu queria destacar aqui em relação à educação. Mas o novo Fundeb, com certeza, a grande vitória do Brasil. Vocês viram que no novo Fundeb não apareceu o ministro? Quem que foi o ministro? Eu nunca vi o ministro no Congresso este ano. Muitos deputados, e quem sabe você, se olhar quem é o ministro da Educação. O Vélez Rodrigues foi um desastre. O Vantral, fugitivo, está lá nos Estados Unidos, tá? Agora trabalhando lá no Banco Mundial, que ele veio do setor financeiro e voltou para atender os grandes setores financistas do país e não a educação pública. Foi um desastre, uma tragédia para a educação pública brasileira. E agora, o tal de Milton, ministro desaparecido, não participou. Que bom, o governo não atrapalhou, conquistamos o novo Fundeb. Boa noite, deputado, sempre é bom ouvi-lo. Marta Ramos. Ô, Marta, um abraço para você. Então, ponto primeiro do balanço. Agora vamos falar de outros pontos do balanço que a gente poderia fazer. É isso aí, companheiro. Rui, vai ser o Brasil real com desmonte das políticas públicas, leis trabalhistas, desemprego, e aí vai. Mas a luta não acaba aqui, como diz a música do Duca e Dalvan. Parabéns, deputado Pedro. Dirceu Dresch, é isso aí, Dirceu. Começam já a interagir, vamos interagindo. Então, agora, parabéns pelo trabalho, Evandro Pegoraro. Evandro, um grande abraço para você, história bonita que você tem. Rosauro, obrigado por sua análise sobre esse ano difícil, mas a luta continua, precisamos resistir e lutar juntos. Rosauro Rodrigues, um beijo no coração para ti, um abraço fraterno, um abraço solidário, e vamos sim, e vamos falar de economia e de política. Parabéns pela nossa vitória no Fundeb, Janete Camargo Ita. Eu fiz questão
Porque geralmente a gente começa um balanço falando das coisas ruins, das críticas ao governo Bolsonaro, à economia, à política. Eu comecei esse balanço falando da principal vitória. Para a educação pública brasileira, para a educação básica, não é pouco. Olha, nessa conjuntura adversa, ultraliberal, neoliberal, que querem privatizar tudo, querem transferir dinheiro do setor público para o setor privado, para o mercado, desmontar o patrimônio, a soberania nacional, querem entregar agora 25% das terras dos brasileiros, um quarto do território brasileiro eles querem entregar para os estrangeiros, que são as terras mais férteis, onde tem minério, onde tem ouro, onde tem água, onde tem diferentes riquezas, como a biodiversidade, não só o solo para produzir alimento. Então, foi aprovado do senador Irajá de Abreu, de Tocantins, que 25% do território brasileiro pode ser vendido para os estrangeiros. Essa é uma preocupação e nós tivemos. Isso significa 60 milhões de hectares de terras férteis no país. São Bento do Sul presente, Fábio Fidelis Ferreira. Obrigado, Fábio. Então, esse é o primeiro ponto de preocupação. Agora esse projeto está na Câmara, nós vamos reagir, vamos fazer toda a luta para impedir entregar 25%, um quarto, é querendo ter o terreno, entrega um quarto para os outros, para os estrangeiros, um quarto da sua terra, um quarto da sua casa. Então, não é possível, nós não vamos. Edenilson Slaviero, boa noite, forte abraço, descansei. Terra natal, da minha terra natal, descanso. Matielo Tadeu, sou professor Marcelo de Xanxerê, assessor da Costa e Silva. Queremos agradecer a sua emenda parlamentar de 250 mil para implantar um sistema fotovoltaico na nossa escola. Olha aí, Marcelo, é algo que nós podemos comemorar 2020, a revelia do governo que quis mudar a legislação, apoiando a produção de energia limpa, renovável, como energia solar. Sol é de graça, o vento é de graça. Eu ajudei a criar a legislação brasileira para incentivar energias limpas, renováveis, e vai ser uma alegria. Xanxerê, Costa e Silva, aquele colégio tradicional, histórico, um orgulho para os estudantes, um orgulho para os professores. Parabéns aos estudantes e aos professores que se mobilizaram para conquistar esse recurso para implantar energia solar na sua escola. E vamos em frente, então. Vamos em frente, balanço da economia. Desemprego. Um ano de desemprego. 14,1 milhões. Desalentados, na informalidade, carteira de trabalho diminuída, direitos trabalhistas diminuídos. Essa foi uma grande derrota. Por quê? Onde é que está essa derrota? Na economia. Primeiro, pela política econômica que vem desde Michel Temer, que é a política do mercado, é a política do setor financeiro, é a política dos bancos. Você tem 14,1 milhões de desempregados. Na informalidade, é pela primeira vez na história que pessoas desocupadas, não ocupadas, são em maior número do que os ocupados no Brasil, mais de 50 milhões de brasileiros. Desemprego, pela política econômica, do ajuste fiscal, da política econômica neoliberal, entreguista, de desmonte da soberania nacional. Uma política econômica do ajuste da austeridade. Se não fosse o auxílio emergencial, que a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores defendeu um salário mínimo em março. Em 11 de março começou a pandemia. Defendemos o auxílio emergencial de um salário mínimo, o Bolsonaro mandou para a Câmara R$200, conseguimos mobilizar a sociedade e aprovamos R$600. Chegou o momento dos primeiros 3 meses, 100 milhões de brasileiros, direto e indiretamente, estavam sendo beneficiados pelo auxílio emergencial. Foi até setembro, depois, os últimos 4 meses de R$300, e agora fechou. Esta semana vai fechar e não vai ter mais auxílio emergencial. E aí, milhões de brasileiros, estamos falando de 25 milhões de brasileiros que não vai ter nenhum tipo de auxílio social, de política social, a partir de janeiro. Então, nós começamos o ano com baixo crescimento econômico, já com muito desemprego, pela política neoliberal e monetarista, de cuidar do setor financeiro como primeiro lugar do dinheiro público, transferindo para lá 50% do orçamento da União, e, de outro lado, política econômica que gerou desemprego, junto com a pandemia, aprofundou o desemprego. Então, eu estava vendo os números aqui, nós estamos falando aí de mais de 1.700.000 desempregados só este ano, que perderam a carteira de trabalho, mais a informalidade, mais 5,5 milhões desalentados.
Como termina o ano? 14,1 milhões de desempregados. Como eles comemoraram o Natal? Como vai ser o ano novo de 2021? Como vai ser possível retomar a economia se termina o auxílio emergencial, diminui o consumo de massa e o desemprego continua? E a política econômica, que é o grande equívoco, o grande fracasso, achando que o mercado vai resolver o problema econômico. Tem que ter política pública de crescimento, de indução do desenvolvimento econômico. Então, portanto, na área da economia, nós vivemos, nos 2 anos do governo Bolsonaro, o aprofundamento de uma política econômica neoliberal, que já vinha com o Temer, com o congelamento para 20 anos, da emenda constitucional 95, na saúde, na educação, na assistência, em função do orçamento de guerra. Esse ano foi possível colocar mais recursos, na volta, tudo ao normal, no ajuste do congelamento, no próximo ano, que vai ter, então, menos dinheiro na educação, menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na assistência social, menos dinheiro na habitação ou no subsídio para os nossos agricultores. Então, a política econômica, ela é suicida do ponto de vista da igualdade. Então, aumentou a desigualdade social, a miséria aumentou, a fome aumentou. E o segundo elemento que nós, nesse balanço, temos que fazer, e eu queria partilhar, se vocês concordam comigo, que os 2 países que aumentou o maior número de pobres, desempregados, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos tem mais pobre desempregado, só comparado com a crise da depressão econômica, da crise de 1929 e no início da década de 30 do século XX. E agora vive aos milhões miseráveis, e lá não tem SUS. E nós aqui salvamos, em grande parte, uma tragédia maior da pandemia, porque tem SUS. Então, eu quero dizer que, na economia, com o tratamento da pandemia, aprofundou a desigualdade. O país que não cuidou bem da pandemia, e aí que é o terceiro elemento que eu queria conversar com vocês, a pandemia deste ano. Nós estamos hoje, nas últimas 24 horas, 1.111 brasileiros perderam a vida. Perderam a vida nas últimas 24 horas. Vocês imaginam que vai ser dia 10 a 15 de janeiro, depois das festas de final de ano? O que a gente conversa e percebe no mundo inteiro? Os países que cuidaram bem da pandemia, que cuidaram bem da vida, que fizeram o distanciamento, que fizeram as regras que a ciência e os epidemiologistas e os infectologistas orientaram, os organismos e as autoridades de saúde orientaram e os países fizeram, diminuiu o problema econômico, diminuiu o desemprego. Os 2 piores países do mundo que lidaram com a pandemia são os 2 piores países na área da economia. Voltou a inflação no Brasil. Quanto está o preço do alimento? Estou aqui com 1 quilo de arroz. Quanto você pagava no início do ano e agora? No balanço da economia, inflação alta, preços dos alimentos altos, preço do combustível alto. Agora, essa semana, 5% a mais de aumento da gasolina, 4% a mais do aumento do diesel. Quantos aumentos tiveram este ano? E quanto que de aumento teve o seu salário? Quem está ganhando dinheiro com a pandemia? Os 42 mais ricos do país ficaram 180, 190 bilhões mais ricos em época de pandemia. Banqueiros tiveram lucros altíssimos em época de pandemia. Setores econômicos, exportadores, no fator China, como o setor agroindustrial, tiveram muita atividade econômica em alta. Então, desemprego, desigualdade social, no balanço deste ano. Em terceiro e último lugar, para eu começar a ouvir também vocês, nós conversarmos um pouco do balanço da política. Então, da economia, mais desigualdade social, mais desemprego, mais desalento e desesperança para mais milhões de brasileiros. Só desempregado que perderam a carteira, 1,7 milhões, nós estamos com 14,1 milhões de desempregados, 5,5 milhões de desalentados. Olha aqui, depois a Ivanete Solivo Pavan, boa noite, querido Pedro, eu e minha família colhemos os frutos das lutas da esquerda do governo Lula de 4 de dezembro deste ano. Nosso filho concluiu o curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Santa Catarina, Chapecó, graças à luta de nossos deputados e governo Lula. Pô, Ivanete, olha aí, ó, que alegria.
Ah, que alegria comemorar junto com a tua família, Ivanete, com teu filho, se formando no Instituto Federal. Que conquista! 12 anos hoje que foi criado os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e tive o prazer, quando fui prefeito de Chapecó, doar a área que hoje está instalado o Instituto Federal. Boa noite a todos, abraço, deputado Pedro. Realmente tivemos um ano de resistências, de lutas, decepções e conquistas. Parabéns pela tua presença atuante na vida política do país em defesa da democracia e direitos dos trabalhadores. Olha aqui, Iraci Lopes da La Rosa, é uma guerreira, uma pessoa de esperança, que está sempre na luta, na resistência, na persistência, na teimosia e na utopia, na esperança de um dia melhor. Cícero Santiago, aqui é o professor Santiago, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Canoinhas. Gostaríamos de agradecer o acordo de indicação de emenda R$100 mil em 2021 para o projeto Juventudes Negras Periféricas. Deputado Pedro, é importante refletir sobre a dimensão da negritude no contexto que estamos vivendo, seja do ponto de vista da precarização do trabalho, bem como o potencial de coletivos negros e de vereanças negras que emergiram no último pleito. Um fraterno abraço. Se tem um balanço para fazer esse ano, Cícero Santiago, foi a emergência das mulheres, dos negros, das negras, depois do assassinato da Marielle, teve tantas lutas, tanta indignação, e elegemos várias mulheres negras no Brasil e em Santa Catarina, vereadora em Joinville, vereadora em Brusque, professora, educadora, negra, a Marlinda. Então, tantas conquistas, e eu concordo contigo, vamos fazer a luta. E no Fundeb, Cícero, teve uma grande conquista, que o critério racial vai ser também um dos critérios utilizados para a destinação dos 2,5% da complementação da União. Guilherme Renan Benvenuti, vivemos um triste momento e, infelizmente, não temos um rumo para o país e, principalmente, soluções para a população que sofre com os efeitos da pandemia, tanto no âmbito econômico quanto na área da saúde. Guilherme, esse é o balanço central. A política econômica produz desigualdade social. A política sanitária do governo do presidente Bolsonaro deixou reféns governadores e prefeitos e, numa política negacionista da ciência, permitiu ampliar a tragédia sanitária e econômica. Não cuidar da pandemia, não cuidar da economia. É falso o debate que tinha que cuidar da economia e não da pandemia. É falso. Está todos os países mostrando isso. Quem cuidou bem da pandemia e da vida do seu povo melhorou e atuou e teve resultado melhor na economia. Pega a própria China. Vai ter crescimento esse ano menor que os outros anos? Sim, mas vai ter crescimento, enquanto nossos outros países de crescimento e desemprego. Então, e aí, vamos falar de política. Um ano, nesses últimos 2 anos, nesse último ano, eu sou professor de uma universidade há 30 anos, sou deputado federal há 10 anos. Eu nunca imaginava que nós teríamos um presidente com uma postura tão irresponsável, tão criminosa, tão negacionista, e de um discurso que promove a desorganização da política pública sanitária, que promove a pressão sobre governadores e prefeitos para liberar tudo, e não cuidar, e não aglomerar, não descuidar. E aí? Nós voltamos uma segunda onda, e nós vamos ter aprofundamento da crise sanitária no mês de janeiro e fevereiro, certamente, principalmente na primeira quinzena de janeiro, que vai ser o resultado das festas de final de ano. Por isso eu, pessoalmente, com a minha família, fomos para o mato, fomos para cachoeiras, fomos cuidar um pouco, com muito distanciamento, cuidando-se, ficar uns dias com a família e não aglomerar-se. Então, eu concordo contigo, Guilherme, na área da economia aumenta a desigualdade social e na área da política, o bolsonarismo e Bolsonaro, negando a democracia, negando outras instituições democráticas, negando a ciência e a necessidade de enfrentar a pandemia. Quando o médico, eu quero ler depois aqui, o médico Ricardo Petraco, lá no Reino Unido, tomou a vacina
E ele diz: o efeito colateral da vacina que tomei é alegria, euforia, gratidão. Olha o que o médico falou. Tomou a vacina e diz: olha o efeito colateral que recebi. Alegria, euforia, gratidão. Pelo amor de Deus, no final do século XIX teve a revolta da vacina, de Oswaldo Cruz, mas naquele momento era desconhecido. Nós temos um século de campanhas de vacinação nesse país e aumentou para 22% dos brasileiros que não querem se vacinar. Você tem o direito de não se vacinar? Os bolsonaristas têm o direito de não se vacinar? É problema individual não se vacinar? Ou nós precisamos de vacina rápida, universal, como um direito do povo brasileiro? Pelo amor de Deus, o Dória briga de um lado porque é candidato a presidente, Bolsonaro é candidato à reeleição e continua fazendo discurso ideológico, negacionista, e mais 1.111 brasileiros, muitos próximos de vocês. Eu já perdi amigos, já perdi parentes. Meu sobrinho de 36, 30 e poucos anos, a sua mulher, de 36 anos, enfermeira, morreu de Covid. O Giareta, nosso amigo lá do Passo dos Fortes, de Chapecó, morreu de Covid. A mãe do companheiro, nosso assessor Miguel, morreu de Covid. Quem sabe você também tem muitas pessoas conhecidas. E um presidente com profunda irresponsabilidade sobre a vida, sobre a sanidade, sobre a saúde, sobre a segurança da vida do povo brasileiro, coloca 192 mil e vai poder chegar até 200 mil já na semana que vem. Por isso que nós estamos aqui no Balanço, comemorando vitórias, mas também fazendo uma profunda crítica em 2020 pela forma como um presidente não é despreparado. Ele é muito preparado para um projeto de sociedade neofascista, de extrema-direita, não democrático, não sensibilizado com a vida das pessoas. O que é 191 mil? É quase a população de Chapecó que perderam a vida este ano. Certamente você também viveu com angústia. Então, quando se fala em balanço deste ano, não tem como não fazer uma profunda crítica a esse presidente, que foi por uma fraude eleitoral eleito porque foi com fake news. Foi por uma organização criminosa montada com a Lava Jato, que agora Sérgio Moro foi lá para os Estados Unidos ser financiado pela empresa que ele destruiu, agora ele vai fazer consultoria para a Odebrecht, para a OAS. Olha essa organização criminosa que eles montaram no país para destruir a indústria nacional, a indústria naval, a indústria da construção civil, com as maiores empresas do mundo. Tem que combater a corrupção e pegar o corrupto e botar na cadeia, mas não destruir a economia, o emprego de milhões de brasileiros. E essa organização criminosa foi agora revelada, desvelada, tornada pública. Isso que aconteceu. Portanto, esse ano foi um ano importante também, de desvelar, de revelar as atrocidades de uma organização criminosa chamada Lava Jato. Eles não estavam preocupados em combater corrupção, coisa nenhuma. Eles estavam preocupados em impedir que a esquerda continuasse governando esse país e fizeram o golpe à presidenta Dilma em 2016, colocaram na cadeia um ex-presidente Lula, que agora 7 processos neste ano, inocentado, e esperamos que em fevereiro se faça justiça e se julgue a suspeição de Moro, porque agora está comprovado com documentos. E é engraçado, não tem documento sobre um dia, sobre um contrato, sobre uma hora, sobre uma conta de luz e de água do triplex do Guarujá, mas tem documentos, conta 89 mil para mulher do presidente, os filhos todos envolvidos com milhões e milhões, tem 10, 15, 20 imóveis comprovados de dinheiro ilícito, e não acontece nada com a família do Bolsonaro. Então, o balanço de 2020, pelo menos desnudou
do ponto de vista da democracia e do direito, o golpe de 2016, a prisão política do presidente Lula e a organização criminosa que se montou a serviço dos Estados Unidos para roubar do povo brasileiro a indústria naval, o óleo e o gás e o pré-sal. Porque no pré-sal se extrai um barril de petróleo a 6, 7, 8 dólares, quando a média mundial é 15 dólares. Eles querem nossa riqueza, eles querem nosso patrimônio. E o Sérgio Moro cumpriu e serviu o serviçal dos Estados Unidos, que agora foi lá para receber altos salários para compensar o desserviço, tá? O crime que cometeu contra o povo brasileiro. Pedro, te admiro muito, votei em você, parabéns, tua luta, força, companheiro, um forte abraço. Donizete Martins do Amaral, um abraço, feliz ano novo para ti. Boa noite, deputado Pedro, parabéns pelo trabalho que realizas. Lauro Ron, né? Laura, querida, um beijo para ti, feliz ano novo, parabéns, deputado, e um feliz 2021. Geni Welter, Geni, para ti, para tua família, um abraço fraterno. Janete Camargo, Rita, torcendo por essa vitória de Lula, sim, para fazer justiça. Se tem alguém injustiçado na tua família, tu tem que lutar a vida inteira para recuperar a justiça, a verdade, porque a Bíblia diz: a verdade vos libertará. E o Lula dizia uma vez: você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do meu governo, se eu retirei milhões de brasileiros da fome e da miséria, se criamos um Instituto Federal como agora, a Janete comemorando o filho que se formando em automação industrial. Parabéns, Pedro, pelo trabalho, ótimo 2021, continue firme, muito bem nos representando. Arlan Giuliano, Arlan, feliz final de ano, que 2021 seja de saúde e paz para você, para tua família, continue essa luta bonita e toda a sua história, Arlan, que a gente sempre te admira, toda a tua generosidade em lutar pelo bem do nosso povo, não só de Concórdia, mas de todo o povo de Santa Catarina. Então, Arlan, um grande abraço para ti. Então, terminando esse ponto da política, eu queria levantar um ponto aqui, que é polêmico, que cria mal-estar, mas quem elegeu o Bolsonaro também é responsável por esse genocídio humano da pandemia, de continuar 2021 demorando para chegar a vacina, dessa política econômica que aumenta a desigualdade social. Alguns setores estão ganhando dinheiro, sim. O agronegócio está ganhando, o fator China, exportando tudo. Nossa região, Chapecó mesmo, tem muito emprego, mas é uma situação peculiar e específica pelo fator China. Mas o conjunto da obra, nós vivenciamos um balanço de profunda crítica a este governo brasileiro, na política econômica, no jeito de fazer política, no jeito de se posicionar, e o mais lamentável, que teve manifestações de tantos nesse país, o presidente da OAB, o ex-presidente Fernando Henrique se solidarizando com a ex-presidenta Dilma, o presidente Lula, tantas lideranças de tantos partidos políticos se solidarizando com a presidenta Dilma, que foi torturada barbaramente pela ditadura militar, e o Bolsonaro vangloriando o torturador Ustra, vangloriando a ditadura militar, vangloriando a morte dos outros. Por isso que não se preocupa com a morte de nossos familiares da Covid-19, que não se preocupa com a vida das pessoas. Mas nós resistimos, nós reagimos, e este ano foi novo Fundeb, novas conquistas, esperança e luta. Por quê? Porque grande parte do povo, 72%, querem se vacinar, querem saúde rápida, querem a retomada da economia rápida, querem se envolver e ter uma vida mais normal. Então, de um balanço que a gente está fazendo no dia de hoje, que vocês estão nos acompanhando, é o balanço crítico de um lado. E nosso mandato, e aqui quando Cícero, com os demais estavam falando, eu estou muito feliz de outro lado também, porque a gente está sempre na luta. Onde tem injustiça, a gente está lutando. Onde o povo está sofrendo, a gente está lutando. Lutamos por saúde, para fortalecer o SUS. Tem que fortalecer o SUS. E nós temos que revogar a emenda constitucional 95. O ano que vem é a luta nessa área. Continuar defendendo a educação. Os institutos federais, as universidades federais, a ciência, a tecnologia, a inovação. E defender a creche para nossas crianças. Então, o Fundeb foi uma grande conquista. O apoio aos nossos municípios. Votamos. Depois de 15 anos, olha uma conquista do balanço 2020.
Vocês sabem, quando eu fui prefeito de Chapecó, comecei a enfrentar os banqueiros e aprovamos o ISS, a nova lei do ISS, Imposto sobre Serviço de cartão de crédito, débito, consórcio, plano de saúde, arrendamento mercantil chamado leasing. Tudo isso era um imposto que ia para os banqueiros e umas migalhas ia para alguns municípios em São Paulo. Agora esses 10 bilhões vão voltar para todos os municípios. Quando tu comprar com cartão de crédito aqui 1 quilo de arroz, que agora está muito caro, você vai pagar no cartão, vai ter um imposto já embutido ali, esse imposto ia embora. Agora vai ficar aí no seu município, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento. Só Santa Catarina será 381 milhões, para minha querida Chapecó, mais de 8 milhões já no primeiro ano, nos próximos anos vai chegar a 10, 15, 20 milhões para os nossos municípios, como lá de São Bento, 3 milhões e 800 mil no próximo ano. Então, nós tivemos uma grande conquista. Conseguimos derrotar os banqueiros, depois de 15 anos de luta, escrevi livro sobre isso, acompanhei, fiz essa luta reconhecida, inclusive pelo presidente nacional da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que o deputado Pedro Kussay foi o principal articulador dessa luta do ISS, do leasing, do arrendamento mercantil, dos planos de saúde, consórcios, e conquistamos. O ano que vem, o seu município vai receber mais dinheiro público para fazer melhor o atendimento à saúde, à educação, à infraestrutura, à agricultura. Grande vitória, porque vai ter todos os anos. Faltou uma votação para conquistar mais 1% do FPM, para os nossos municípios por mês de setembro. O ano que vem nós vamos votar e aí vamos conquistar também. E para os municípios de recursos, nós temos encaminhado, eu na área de saúde, encaminhei 53 milhões de reais, 27 milhões para os nossos hospitais de Santa Catarina, só para o Hospital Regional de Chapecó, 12 milhões, para o Hospital Santa Terezinha de Joaçaba, 4 milhões, mais de 1 milhão para o Hospital de Curitibanos, de Concórdia, 1 milhão de reais, e assim por diante. Então, destinamos muitos recursos para os hospitais, para atender não só no período da Covid, mas após Covid, e cuidar da vida, cuidar da saúde, e nós precisamos revogar a emenda constitucional 95 como um bom desafio para o próximo ano. E para os municípios nós destinamos aí 80 milhões de reais nesse conjunto de recursos nesses últimos anos para atender também nos municípios a área da saúde. Então, desses 80 milhões também para os municípios, para a saúde básica, para unidades básicas, para equipamentos, para custeio, para cuidar bem lá da base, lá da saúde primária, cuidar da vida. Isso que foi o que maior lição que nós tivemos em 2020, cuidar da vida. E quando eu dizia que 22% não quer se vacinar, agora eu pergunto, esses estão preocupados com a vida do outro? Se ele não está preocupado com a vida dele, em princípio não teria problema, que é a decisão individual. Mas quem está contaminado pela Covid e não se vacina, ele é um vetor de transmissão da doença. Portanto, ele pode matar o outro, pode matar um idoso, pode transmitir a doença e matar alguém da sua própria família. Portanto, ele não tem direito a ser um vetor transmissor da doença. Portanto, não é um direito individual. O direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. O direito à vida do povo brasileiro se sobrepõe ao direito individual. Não é direito individual, não. Isso aí não é direito. Isso aí é irresponsabilidade. Isso aí é crime porque você, como vetor, que tem a possibilidade de não ser mais o vetor, porque vai ter vacina, então esse é um ponto que eu tenho de defender a vida, defender a esperança, defender o futuro. E por isso, 2021, nós já estamos chegando aqui no final. Obrigado por todo o apoio ao ensino público. Rodinei, um grande abraço para ti. Conte com a gente sempre para os institutos federais, para nossas universidades federais. O ano que vem vamos ter grandes eventos na área da agroecologia, da produção saudável, para cuidar da vida, da saúde. Vamos ter grandes eventos na área da educação, realizando 9 seminários regionais por toda Santa Catarina na área da educação. Vamos continuar com a segunda semana de Educação e Ciência catarinense e de Educação e Ciência em defesa da educação pública e da ciência brasileira no Brasil, que como promovemos este ano a primeira semana catarinense, a primeira semana brasileira, o ano que vem vamos continuar e vamos realizar um grande seminário internacional
em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, sobre Paulo Freire e Vygotsky, 100 anos, centenário de nascimento de Paulo Freire, faria 100 anos Paulo Freire no próximo ano, se vivo estivesse, e nós vamos comemorar, trazer a memória, trazer a história. E vocês sabiam que quanto mais Bolsonaro e os bolsonaristas criticam Paulo Freire, mais Paulo Freire está sendo lido? Olha a dialética da resistência, mais produz indignação, resistência e leitura. Se esse cara está criticando tanto Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que eles querem tirar de patrono, nós vamos ter que compreender melhor. Eu estou aqui com o livro, relendo o livro A Pedagogia do Oprimido, que é uma grande contribuição para a nossa educação brasileira, um dos autores mais lidos do mundo, Paulo Freire, é brasileiro, é nosso. E vamos comemorar o centenário com um seminário internacional no próximo ano. Percebe quanta coisa boa que vai acontecer no ano que vem? Vamos lutar por mais 1% do FPM para os nossos municípios. Vamos consolidar os recursos do ISS, que foi uma emenda minha também aprovada, que vai trazer mais recursos para os municípios no próximo ano. Vamos continuar lutando para revogar a emenda constitucional 95, para ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para a assistência social, para a habitação, para a agricultura, para o subsídio para os nossos agricultores. Porque nós votamos uma lei tão extraordinária, o PL 735, que o Movimento das Mulheres Camponesas, com o MST, com o Movimento dos Pequenos Agricultores, Café Tráfico, né, com o MAB, todo mundo participou, se envolveu, e o presidente Bolsonaro vetou auxílio, renegociação das dívidas. No nosso sul, que teve seca em 2019, 2020, teve segunda seca agora, neste ano, e mais a pandemia. E ele vetou e não conseguimos colocar em votação, pressionamos, lutamos, e o presidente do Senado, puxa-saco do Bolsonaro, não colocou para derrubar o veto, porque nós iríamos derrubar o veto do presidente Bolsonaro. E agora, olha aqui, essa semana o presidente vetou a lei do FUST, é um fundo, 1% dos recursos com a privatização das telecomunicações vai para expandir a telefonia fixa, e nós votamos no Congresso para que esse dinheiro, que tem bilhões, mais de 20 bilhões aí, para colocar internet nas escolas. Olha aqui que você está me assistindo. Vê se tu acredita no que eu vou falar. O Bolsonaro vetou a parte do dinheiro, que é um fundo existente hoje, que é proveniente do 1% da telefonia brasileira, que vai para expandir internet, telefonia na área rural. Ele vetou 2 artigos fundamentais. Ele vetou que as escolas públicas brasileiras tivessem, em todas elas, internet. Nós temos crítica à internet, a internet manipula a internet, mas a internet pode também produzir muitas possibilidades para nós e para o conhecimento, para o estudo, e para a educação e para nossas escolas públicas. A pandemia denunciou que 35% das crianças das escolas públicas brasileiras não tinham celular para acessar a internet. É a exclusão digital, e que nós deveríamos colocar, e colocamos na lei. O Bolsonaro vetou internet nas escolas públicas brasileiras, e vetou que nas escolas rurais mais pobres no país seja implantada internet. Onde tem menor índice de desenvolvimento humano, vá o recurso que é recurso público dos impostos da sociedade brasileira. Ele vetou. Nós temos que derrubar esses vetos no ano que vem, para vocês terem presente quem é Bolsonaro e quem votou no Bolsonaro, a responsabilidade que tem também. Não é quem votou, quem escolheu esse projeto político, que precisaria fazer autocrítica, porque está destruindo esse país na soberania. Está aumentando a desigualdade, está aumentando o genocídio humano com a pandemia, a forma como tem agido no nosso país, demorando para vir a vacina, quando já tem 40 países vacinando o seu povo. E o Brasil, quando será? Janeiro? Fevereiro? Março? O Pazuello cada dia dá uma data, e nunca se confere as datas, que já falou em novembro, já falou dezembro, já falou janeiro, agora está falando em fevereiro, daqui a um pouco nem é mais fevereiro. Portanto, nós precisamos ter consciência do que foi este ano 2020 e, ao mesmo tempo, projetar para 2021. Nós teimosos, nós com muita esperança,
nós vamos continuar lutando. Nós vamos criticar, sim, profundamente esse governo. Nós vamos criticar e denunciar, e ao mesmo tempo construir lutas, resistências, persistências e teimosias e utopias para um outro Brasil. E outro Brasil é possível, um outro Brasil é necessário. Por isso eu celebro o novo Fundeb como uma grande conquista. Eu celebro a consciência que está se construindo no Brasil de crítica a esta política econômica, social e cultural deste governo e a crítica à política sanitária deste governo. E, ao mesmo tempo, a autocrítica de muitos bolsonaristas que estão fazendo autocrítica porque perceberam que escolheram um país que vai desmontando o seu próprio futuro. E, portanto, tem que comemorar muita gente tomando consciência. Cada semana a gente vê alguém arrependido e bem-vindos arrependidos. Bem-vindos. Porque muitos milhões de brasileiros arrependidos votaram no Lula, votaram na Dilma, e depois muitos deles votaram em Bolsonaro. Os arrependidos que retornem e os arrependidos ajudam a mudar esse país, junto conosco. E 2021 vai ser de muita luta, de muita resistência, de muita utopia. E contem comigo, com o nosso mandato, com a nossa equipe, com nossos amigos, com os nossos coordenadores, de todo o nosso mandato. Como deputado federal, vamos honrar a confiança do povo de Santa Catarina, que nos fez o terceiro deputado mais votado do estado catarinense, que nos concederam 3 mandatos para defender o povo, defender os trabalhadores e trabalhadoras, defender os agricultores, defender homens e mulheres, defender e lutar por grandes causas, por igualdade e justiça social, grandes causas na relação de igualdade de gênero, igualdade de raça, e como está explícito que a pandemia, quando Cícero comentava aqui, a pandemia mata os pobres e negros. A violência aumenta no país e o feminicídio, e também as mulheres vítimas da violência e as mulheres negras. A informalidade e o desemprego para pobres, negros e negras. Então nós temos que juntar a luta de classe de um projeto de sociedade que distribua e socializa a riqueza. Um projeto de sociedade profundamente democrático, que socializa o poder. E um projeto profundamente solidário, diverso na cultura. E uma sociedade com igualdade de gênero, de raça, como um projeto constitutivo da sociedade. Nós não vamos fazer só um projeto econômico, não, nós vamos fazer um projeto de sociedade que construa igualdade social, justiça social, que construa igualdade de gênero entre homens e mulheres, que ninguém pode pisar em ninguém. Quando aquele bolsonarista que estava nas redes sociais fazendo campanha para o Bolsonaro e agora matou a juíza covardemente, criminosamente, não pode ficar impune. Então nós vamos lutar por paz, por justiça, por igualdade, de classe, de gênero, de raça, com a diversidade e a pluralidade. Essa é a utopia que nós nos alimentamos todos os dias. Um abraço grande para todos vocês. Um abraço fraterno. Não desanime nunca. Encontre como... Pega um limão. Pega o limão. Estou com a água aqui, ó. Esprema o limão. Muitos limões. Do 1, 2, 3. Fica forte. Fica amargo. Mas põe um pouco de açúcar e vira uma limonada. Então vamos fazer da vida uma limonada que a gente enfrenta os problemas. Não foge dos problemas. Enfrenta as dificuldades. Mas enfrentar coletivamente. Essa ideia individualista de querer resolver os problemas sozinhos, não vai ser resolvido assim. Tem que resolver coletivamente.
de forma organizada. Vamos aumentar a luta sindical, luta popular, luta dos movimentos sociais, luta partidária, luta política. Se envolva e participa da política. Eu pergunto, eu deixei de ser pró-reitor da universidade, em pesquisa, extensão e pós-graduação. Valeu a pena ter ido para a política? Ser vice-prefeito, prefeito de Chapecó, ser deputado estadual, do artigo 170 das bolsas de estudo, do artigo 171, ter sido deputado federal, que fiz a lei do imposto de renda, que perdoou R$1 bilhão para nossas universidades comunitárias, criou o PROIES, criou a lei das comunitárias, que criamos para 464 mil catarinenses a bolsa de estudo do artigo 170, mais as outras bolsas, chega a 500 mil jovens de Santa Catarina que tiveram acesso à bolsa. Valeu a pena? Valeu. Eu podia ter tido uma carreira acadêmica, carreira na universidade, brilhante, mas a política, ter participado da política. Agora o Fundeb esse ano, que conquista, que vitória. Ter sido membro da comissão especial, ter conquistado o ISS. Bilhões de reais vai sair dos banqueiros, esses que sugam a economia do povo brasileiro, mas uma partezinha vai ir para o povo brasileiro, para a saúde, para a educação, para a agricultura. Então, essas lutas todas, valeu a pena, sim. Então, participe da política, se envolva na política. Ela é nobre se a gente fizer com nobreza. Ela é digna se a gente fizer com dignidade. E se fizer com dignidade e nobreza, na defesa daqueles que mais precisam. Do agricultor familiar, camponês, camponesa, dos direitos do povo à previdência, à aposentadoria, do direito de nossos filhos e netos a estudar da creche à universidade, do direito ao trabalho com salário digno, não uma reforma trabalhista suicida, que tira direitos dos nossos trabalhadores, que precariza as relações de trabalho, que uberiza as relações de trabalho, escraviza 4, 5 milhões já de brasileiros, trabalhando 10, 12, 14 horas, sem previdência, sem aposentadoria, sem mínimo das condições, sem 13º, sem férias. Isso não é dignidade, isso não é evolução, isso aí é retrocesso, isso aí é semi-escravidão. E nós temos que denunciar e estar do lado daqueles que mais precisam. Então, por isso, concluímos 2020. Sobreviventes. Nós não fizemos parte dos 192 mil brasileiros que perderam a vida. Então, celebramos a vida. E celebramos o futuro. Vamos forjar o futuro. Vamos buscar esse futuro. Vamos esperançar de Paulo Freire, que é a esperança ativa, de buscar aquilo que a gente acredita, de buscar os sonhos que a gente acredita. Por isso, nesta hora de balanço, profundamente crítico ao Bolsonaro e ao bolsonarismo e aqueles que alimentam esse projeto econômico que aumenta a desigualdade social, a miséria e a desesperança, e ao mesmo tempo a esperança, a utopia, a resistência, a persistência e as alegrias que temos a comemorar, como foi o novo Fundeb. Feliz 2021, olha aqui, Janete Camargo, muita paz, perseverança, justiça, ética e união, porque na união venceremos as batalhas. Desistir jamais. Como a mãe que trouxe aqui para nós a formatura do filho. O filho foi competente, passou na seleção, sim, mas teve um governo há 12 anos atrás que criou os institutos federais para implantar em Chapecó, São Carlos, São Miguel, Xanxerê, Abelardo Luz, né? Os institutos, São Bento e tantos outros que eu ajudei. Participei como Concórdia, que extraordinária experiência no Instituto Federal. Parabéns ao diretor Rodinei, que faz um extraordinário trabalho naquele momento e num momento tão desafiador da pandemia. Então, estamos juntos nessas lutas, juntas. Muitos estão conosco. Abraço, deputada Rosaura. É isso aí, Rosaura. Essa é a utopia que nos alimenta. E quando tem todas essas adversidades, mais força nós alimentamos. Valeu, companheiros e companheiras. Seguiremos na luta. Um outro mundo é possível. Cícero, um outro mundo é possível e necessário. E vamos lutar essa utopia para construir esse mundo possível e necessário. Quem cuida de você é o PT. Volta PT, volta Lula, Dilma gigante. Eleuze,
Eleusa Ritter, que abraço, você acompanhou esse ano nosso trabalho. Eleusa, um beijo para ti, um abraço fraterno, feliz ano novo. Rosa Turmina, boa noite, deputada, que Deus o abençoe. Rosa e tua família, toda a família Turmina, um abraço, feliz ano novo. Abel Bandeira, salve Pedro, incansável batalhador, trabalhador. Bel, meu Bel, continue. Arte, paixão pela vida, Bel. Você brilhou este ano na quarentena, continua tendo essa resistência linda de vocês mulheres guerreiras, que não se ajoelham nunca, que não se acovardam nunca, vocês mulheres de Santa Catarina, do país, que este ano denunciaram a violência das mulheres para construir utopia e relações de igualdade, tensionaram novas relações, como vê a vereadora mulher negra em Brusque, em Joinville, e tantos lá em Caxias do Sul, tá? A menina de 21 anos, ela diz, sou negra, mulher periférica, 21 anos, vereadora em Caxias do Sul, fui lá, dei um abraço, dei um beijo, gravei uma entrevista com ela, que alegria a emergência, a irrupção das novas lutas de homens e mulheres, dos movimentos, e vamos acreditar. Maria Nadir de Mello, muita paz, saúde, sabedoria e sucesso. Um feliz ano 2021 também para você, para sua família, Maria Nadir, para todos vocês. Obrigado, deputado, conte conosco, Rudinei Koch. Rudinei, um abraço fraterno para ti, um abraço solidário, segure as pontas aí, vamos continuar lutando. E você percebeu que mobilização e luta consegue recuperar a autonomia dos institutos, e o Supremo conseguiu garantir nomeações de reitores de institutos federais, de reitores de universidades que o Bolsonaro tinha nomeado fora da lista tríplice, reitores de universidades ou eleitos democraticamente pela comunidade acadêmica. Então, nós vamos continuar lutando, defendendo a universidade pública, institutos federais, escola pública, como foi o novo Fundeb. A luta faz a lei, a mobilização faz a lei. E, por isso, não tem vitória, não tem derrota definitiva, e nós vamos construir um outro Brasil possível e necessário, como diz o Cícero. Fraterno abraço. Feliz ano novo. Feliz 2021. Eu vou estar junto com vocês. Conte com a gente. Conte com a nossa equipe. Abraço fraterno, saúde e paz. Cuide da vida, valorize a vida. Cuide da vida. Por isso que ano que vem eu vou também priorizar mais ainda a produção de alimento saudável, cuidar da saúde, promover a saúde. A pandemia nos ensinou, promova a saúde. Não busque resolver o problema da doença. Vamos promover a saúde. Vamos cuidar do alimento, vamos cuidar do nosso modo de viver, vamos cuidar para ter lazer, cultura, arte, paixão pela vida. Vamos fazer de um modo de viver. Não cair no consumismo, no individualismo, na competição. Vamos construir solidariedade humana, fraternidade humana. Vamos estender a mão, como tivemos tantos exemplos este ano, de estender a mão, de socorrer o outro. E quando você usa máscara, você não só se protege, você protege a vida do outro. Quando se protege com álcool em gel as suas mãos, ou com sabão, você não só se protege, mas você protege o outro. Quando se mantém o distanciamento social, e não vai para a festança, dessa irresponsabilidade dos Neymar, que podem tudo, que tudo é possível. A responsabilidade é ética, a ética com a tua vida, a ética com a vida do outro. Porque uma coisa que eu aprendi este ano, quando a gente viu uma pessoa sendo enterrada de Covid, eu tive 3 grandes lições. Primeiro, que a Covid mata. Segundo, que tu não tem o direito de visitar a pessoa no hospital, de se despedir. Terceiro, tu não tem o direito de sepultar. Tu vai lá e enterra teu ente querido. Não fizemos o ritual da despedida, do velório. E terceiro e mais desgraçado sentimento de algumas pessoas que eu convivi esse ano. Sentimento de culpa. Quem passou? Quem transmitiu? Quem foi o vetor da transmissão do Covid? Então, vamos cuidar da vida. Feliz. Nós somos os sobreviventes do 2020. Vamos cuidar da vida em 2021. Vamos defender uma
mais igualdade, mais justiça, menos miséria, menos violência, mais paz, mais alegria de viver, mais cultura, mais paixão pela vida, pela arte, por um Brasil melhor. E nós vamos construir esse Brasil. Nós vamos derrotar esse projeto. Como a Bolívia fez, derrotou o golpe, como a Argentina fez, como Equador, Chile e Peru vão fazer este ano próximo, que vão escolher projetos populares, como o México fez, como Portugal fez, como os Estados Unidos, de certa forma, fez também. Derrotou Trump, aquele aloprado, irresponsável, que deixou 330 mil americanos que morreram de Covid e milhões de miseráveis desempregados. E lá não tem SUS. Lá não tem SUS. Então, ao mesmo tempo, é de indignação, de revolta, de tristeza e de solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos, parentes, amigos, familiares. E ao mesmo tempo de esperança, de utopia. A pandemia, essa conjuntura, o bolsonarismo está nos ensinando um novo mundo possível e necessário. Feliz Ano Novo. Um abraço fraterno e solidário para todos vocês. Este é o balanço, sincero e singelo neste momento. E alguém que acredita muito na vida, muito numa sociedade justa e igual, solidária, igualdade de gênero, de raça e de classe. É nessa utopia que me alimenta a vida, que me faz hoje ser deputado federal. Feliz Ano Novo. Feliz 2021. E mais do que nunca, em época de pandemia, a gente diz no final de ano, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Um abraço. Feliz Ano Novo. Ninguém mais lembra que em janeiro desse ano o governo americano jogou bomba no Irã. Que em fevereiro o Oscar foi pra Parasita e que o Harry acredita que é plebeu longe do clã. Que mesmo antes de chegar a pandemia tinha caos na economia e o PIB virou piada. E o Paulo Guedes perdidaço no Planalto queria o dólar alto e a Disney sem empregada. Teve PMs em greve no Ceará e o Cid Gomes pra ajudar passou por cima com um trator. Rio de Janeiro bebeu água com geosmina e chegava lá da China algo bem assustador. 11 de março e o planeta ficou louco, todo mundo no sufoco sem saber bem o que vinha. Caos na saúde, a curva teve seu início e por aqui um estrupício falava em gripezinha. As Olimpíadas de Tóquio adiadas na internet e enxurradas de lives por toda parte. Comércio fecha e a arte sem estrutura, pois à frente da cultura estava Regina Duarte. E confinados nossa vida se refez, viramos todos BBBs, viva Thelminha e Babu. Mas o reality racista continua na internet, em plena rua, no esporte, no Carrefour. O Sérgio Moro em campanha pra presidente decidiu largar na frente e arrumou treta com Jair. E o presidente cagando pra pandemia, quanto mais gente morria, mais dizia e daí? A cloroquina receitada sem critério, reunião do ministério escancarando a sordidez. Queiroz foi preso, não tem mais anjo nenhum. Calma, filhinho 01, já vai chegar a sua vez. Enquanto o mundo fugia dos perdigotos, a nuvem de gafanhotos quase invade o Brasil. Ciclone bomba em pleno sul, varrendo casas, Pantanal virando brasas e Beirute explodiu. A cobra Naja se livrou de uma roubada e a ema do Alvorada atacou o Bolsonaro. Na rara nota de 200 quem está é aquele tal Lobo-Guará, porque também é bicho raro. Foi home office, ensino à distância, delivery, inconstância e haja videoconferência. Muito álcool em gel e todo mundo mascarado, menos quem serve de gado e não confia na ciência. Feminicídio aumentou na pandemia, uma juíza outro dia e amanhã mais um relato. Esse é o retrato de um país onde Robinho é tratado com carinho por quem cuida de contrato. Moraes Moreira e o Brasil trajando luto se lembrou do absoluto e incomparável Aldir Blanc. Nissete Bruno abraçou Paulo Goulart e Maradona foi brilhar dando seu derradeiro arranque. Ouvi dizer que ao som de um tango de Gardel o craque adentrou o céu e encontrou o louro Tom José.
E o papagaio já mandou de bate-pronto, Dieguito nem te conto, Deus é fã do Rei Pelé. Donald Trump deu vexame eleitoral e o Bolsonaro ficou mal, pois tem por ele amor eterno. Alguns países começaram a vacinar e o apagão no Amapá resume bem nosso governo. Papai Noel trouxe um presente pro Crivella que tornozeleira bela numa noite tão feliz. Pode ensaiar um padedê do quebra-nozes ou cantar em duas vozes com a pastora Flor de Lis. Alinhamento de Júpiter com Saturno trazendo a troca de turno de 20 para 21. Ano que vem pode voltar tudo ao normal, não quero um ano especial, quero que seja bem comum. Que essa vacina possa ser tomada antes de chegarem variantes, anda logo, Pazuello. Muita saúde, com amor sem pandemia, aglomera de alegria, 21, prazer em vê-lo. Um abraço. Boa noite. Está aí a síntese do balanço de 2020 por nosso querido cantor, artista, o nosso Krieger. Um grande abraço. Boa noite a todos. Feliz 2021.